Saudação, pessoal. Estamos mais uma vez na área, no ar e nas redes, aqui no canal 30 do Segundo Tempo, para mais um vídeo de segunda-feira. Hoje, para falar sobre um assunto polêmico, já que polêmica está na moda, vamos fazer mais um episódio do quadro Na Real Futebol Fã. E o tema é, afinal, existe time grande? Então, para debater comigo aqui, sempre ele, o nosso mestre Fazolin, o nosso convidado mais especial, destaque do último episódio, quando nós falamos dos goleiros, o Eduardo Siqueira, conhecido como Peter. Eu sou o Gessé Cochanovas e então vem com a gente, fazendo seus comentários, dando like no vídeo, divulgando para os seus amigos no nosso canal. Daí, Peter, eu começo com você no nosso debate de hoje aí. Time grande cai? Primeiramente, boa noite, Gessé, Fassolin. Quero agradecer mais essa oportunidade que vocês me deram aqui para estar batendo um papo com vocês. E, mais uma vez, um tema polêmico, né? Com certeza, time grande cai, né? Inclusive, já muitos caíram, né? E mostraram sua força voltando imediatamente para a Série A. Eu acredito que cai sim, e por mais que há oscilações, muitos times grandes caíram, né? Nesse tema assim do cair, aqui no Brasil tem poucos times que não caíram, acho que se não me engano são 3 só, Santos, São Paulo e Flamengo. Então, tem uma polêmica aí, Gessé. Na verdade, os São Paulino dizem que não caiu, mas as outras torcidas dizem que caiu, né? Quem, na verdade, eu sei que nunca caiu mesmo foi o Santos e o Flamengo. Mas o Santos está beirando para cair, né? O Santos tá querendo entrar no grupo esse ano aí, né? Então, nesse primeiro daqui, eu acho que de cair não faz diferença, porque uma hora ou outra vai acabar caindo. Não sei o que o Fazolin acha disso, de se time grande cai, eu acho que cai também, talvez. Se você fosse me fazer a pergunta, até eu fosse fazer essa pergunta para você, eu ia dizer assim, time grande também cai, porque cai, não tem como, ainda mais no Brasil. Se você for ver o critério de time grande aqui no Brasil, isso nós vamos falar mais no decorrer do programa aí, mas tem muito time grande no Brasil, né? Se você pegar o resto do mundo aí, você olha nos países da Europa, você vai pegar lá 2, às vezes 3 times num país que são considerados grandes, né? Barcelona e Real na Espanha, Juventus, Inter e Milan na Itália, Bayern e Borussia na Alemanha, Portugal tem Porto, Benfica, um pouquinho mais abaixo o Sporting, né, que sempre incomoda. Na Holanda tem PSV e Ajax. Inglaterra, acho que chega mais próximo aqui do Brasil, porque a Inglaterra tem muito time competitivo, mas ainda assim, os grandes lá é o Liverpool e o Manchester United, né? Tem, lógico, o Arsenal, o Chelsea, o próprio City tem chegado nos últimos anos, né? Mas aqui no Brasil, se você for ver, eu colocaria mais como uma questão de regionalização, né? Porque o que acontece? O Brasil é um país único, ele não tem só o campeonato nacional. Ele tem os campeonatos estaduais, teve os campeonatos regionais muitos anos aí, né? Na década de 60, 70, teve uma volta nos anos 2000 ali, mas o que fazia essa questão, essa definição de time grande, era os grandes nos estados, né? Então, por exemplo, se você for pegar lá no Rio de Janeiro, são considerados 4 grandes, né? Em São Paulo também, né? Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, aí já começa a diminuir um pouquinho. Mas o que fez essa definição de time grande no Brasil ser um pouco diferente dos demais locais do mundo é essa questão das regionalizações. Inclusive, né, o Brasil, né, pelo tamanho, né, já proporciona isso. É um continente o Brasil, né? Exatamente. O Fassolin bateu num ponto que é exatamente isso. Igual pega lá a Alemanha, o tamanho da Alemanha, Portugal também. Então, aqui, realmente, o Fassolin falou exatamente o que acontece no Brasil. Pega o estado do Paraná, né, por muitos anos, o Curitiba foi o time grande. Hoje, há 15 anos, o Atlético foi se consolidando, mas se você parar para pensar, o futebol surgiu em Rio, praticamente Rio e São Paulo, dali surgiu os primeiros times grandes, né? Depois vem Rio Grande do Sul com a força, Minas
Então, tanto é que teve a época dos clubes dos 13, né? E geralmente era esses os clubes que né, supostamente seriam os times grandes, né? Ali, inclusive, na verdade, Peter, foi assim, ó, quando surgiu a ideia do Clube dos 13, porque a CBF tinha perdido a mão na década de 80, já vinha com muitos problemas de organização, chegou a ter mais de 100 clubes em 1978, uma ideia. Foi o campeonato com mais times na primeira divisão, tá? Eles fizeram vários grupos, então, assim, a CBF estava numa bagunça, coincidiu, inclusive, com os anos que o Brasil não vinha ganhando nada como seleção, justamente pela desorganização do futebol, né? E essa ideia do Clube dos 13, eles criaram, os clubes decidiram aqueles que se consideravam grandes na época, os 13 maiores. Se você for lembrar, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, já dão 8. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Grêmio e Inter e o Bahia. Eram 13. Exatamente. O próprio Coritiba, o Coritiba, o Goiás, e se não me engano, acho que foi o Santa Cruz, o Sport, perdão. Não, Sport não. Sport jogou acho que jogou a Série B, que depois jogou... É o problema de 87 lá que teve. Eu acho que era o outro time, era o Santa Cruz. Eu não estou bem lembrado, mas o Coritiba, o Goiás e mais um, salvo engano, era o Santa Cruz. Por exemplo, o Coritiba, o Goiás e o Santa Cruz não eram os grandes considerados pelos clubes. Eram os emergentes. Eles completaram os 16 para dar uma fórmula mais tranquila de se organizar, né? A partir daquele momento é que você começou a ter uma definição de clube grande no Brasil, né? Porque antes todo mundo se considerava grande à sua maneira. Quando nós começar a gravação, nós falávamos do caso do Botafogo baseado muito na tradição, no fornecimento de jogadores para a seleção brasileira, polarizou o futebol nos anos 60 com o Santos, mais em decorrência da rivalidade entre Garrincha e Pelé, né, a parte clubística, mas, assim, cada clube tinha a sua definição de por que ele era grande. E a partir do Clube dos 13 é que foi tecnicamente definido quem seriam os grandes do Brasil. Eu coloco muito a questão de classificar o time grande, que coloca pela tradição. Eu coloco um time grande conforme a tradição que ele tem, uma tradição de se manter um clube centenário. Ele tem bastante chance de ser grande. Não dá para se colocar tudo. Por exemplo, até se colocar nisso, que vocês acham? A Ponte Preta é um time já centenário, um dos mais velhos do país. E ela é grande. Daí, pela tradição, esse ponto de vista, eu colocaria. Se você for falar em times do interior do Brasil, eu consideraria que uma Ponte Preta um time grande, né? Mas, lógico, eu na minha visão, concordo bem em parte do que o Gessé falou. Eu acho que o que define o time grande é uma série de fatores. É a tradição, né? É a torcida. Acho que a torcida faz muita importância nesse quesito, né? Os títulos. Não adianta você ser grande e não conquistar nada, né? Exatamente. Então, e também, nos últimos tempos, o que tem definido ultimamente no Brasil o papel do time grande é a questão financeira, né? Os times que têm mais poderio financeiro têm conquistado os títulos, por quê? Porque montam times fortes, isso gera as vitórias, gera os títulos, dá mais torcida, a torcida acaba passando a torcer. Quem não torcia, ou a criança lá que está começando a entender o futebol, às vezes o pai torce para o Fluminense, ele vê o Flamengo ganhando, ele vai acabar torcendo para o Flamengo, entendeu? E assim, a gente sabe que hoje, muito da questão da TV, né? A gente tem jogo o dia inteiro, se a gente quiser assistir, a gente fica 24 horas assistindo futebol. E isso aí acaba influenciando. Eu acho que todos esses fatores é que acabam formando aquele ciclo que você pode definir como um time grande. O que é o time grande? Exatamente, Fassolin. Esse conjunto, são vários fatores que vão, né, conciliar ali para a definição de um time grande. Mas eu acredito que os principais realmente são tradição, né, que entra até no que ele estava conversando anteriormente, que hoje
o Red Bull Bragantino, em que pese está estruturado, está com um patrocínio forte por trás e está fazendo o time chegar agora até mesmo numa final de Sul-Americana, não tem o que a gente chama de tradição, né? Então, ou seja, torcida, a tradição, aí o Gessé comentou ali, muitos times centenários, torcida, estrutura, porém também tem essa questão, além do financeiro, o time, para se manter, vamos supor, nesse conceito de time grande, ele não pode faltar uma constância de títulos ou sempre estar chegando, pelo menos entre os 4 primeiros do Brasileirão, tá se classificando, disputando Libertadores, né? Isso que vai criando um conceito e de peso de camisa, né? Você vê, um exemplo, o Atlético até 15 anos atrás, muitas vezes não tinha 2 jogos internacionais na história do time, e de uns anos para cá acumulou vitórias, né? Chegou em algumas semifinais, finais, inclusive Copa do Brasil. Então, assim, vai formando aquele conceito, não é um time de massa igual o Corinthians, Flamengo, times infelizmente também perde até para times do Rio Grande do Sul, aqui o Paraná, até pela força do interior, torcer para times de outros estados, mas realmente essas 4 situações, né, é que vão definir tradição, torcida, o que já fez nesse período, né, até então, e essa constância chegando, sempre estando presente, né? E também tem a questão que essas coisas somando, ela vai agregando na marca, né? Que nem às vezes um clube, se vão pegar assim, que nem o Boca Juniors lá, o River Plate, eles já têm uma marca, o próprio Barcelona, Real Madrid, a tradição deles, a força é tão grande que vira uma marca forte, né? Acho que isso também, somando essas situações, que vai deixando o clube ser grande nesse sentido, que ele consegue, é um ciclo, daí ele começa a ter mais torcida, ganha mais título, tem mais dinheiro, fortalece a marca, vai crescendo cada vez mais, né? É uma situação que tem... engraçado também aquilo que o Fazolin falou, né? Se você for regionalizar, parece que fica mais fácil você definir os times grandes, né? Você pega lá o estado do Rio Grande no Pernambuco, você meio que já define lá quem são os grandes lá, são 3. Você pega no Rio Grande do Sul, você já define também que tem. Parece que a discussão é maior quando envolve no global, né? Que tem, mas no estado já tem essa facilidade de a gente encontrar o maior. Então, outra coisa também que eu queria ver com vocês, que vocês acham assim, tem tempo, por exemplo, dá para definir um time grande nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 30 anos, ou a histórica dele de 100, 70 anos lá muda para o clube? Ele perde essa grandeza ou não? Quando ele foi grande uma vez, ele vai se manter grande sempre? Se você for... entra exatamente naquilo que eu falei. Eu acho que para o time se manter grande, né, ele tem que continuar provando que é grande, né? Então, a gente entra na mesma discussão da situação do Botafogo. O Botafogo trouxe vários jogadores para a seleção brasileira, mas e hoje em dia está ali numa Série B, caiu, mas já vem de alguns anos sem representatividade, né? O Vasco, a mesma coisa. Então, a minha opinião é bem objetiva nisso. O time, para se manter grande, ele tem que mostrar serviço, continuar se mantendo na elite do futebol. Eu acho que quase na mesma linha do que o Peter falou. Se você pegar a questão da tradição, que é o que a gente falou agora, a história, isso não mancha, entendeu? Na minha opinião, né? Por exemplo, você citou o Vasco agora. Eu acho que o Vasco, embora ele esteja há uns anos naquele sobe e desce ali, ainda para mim eu considero o Vasco um baita de um time grande, foi campeão de Libertadores, né? Sim, teve coroa, né? Eles praticamente conseguiram. Sim, eu não lembro o número, acho que são 4 títulos brasileiros, então, assim, mais Copa do Brasil, então, assim, e a torcida, né? O Vasco, salvo engano, acho que é a 4ª maior torcida do Brasil, só perde Flamengo, Corinthians e... Não sei se é São Paulo ou Palmeiras que estão ali em terceiro,
ali logo depois vem o Vasco. Então, quarto ou quinto lugar de torcida. Então, é muita coisa, né? Mas indo na linha do que o Peter falou e regionalizando, nós temos um exemplo bem claro aqui no estado do Paraná. O Paraná Clube, nos anos 2000, tinha tudo para ter se consolidado como um time grande, inclusive nacionalmente. Era um time rico, time que potencializou a torcida, né? Embora a torcida do Colorado fosse até um pouco maior do que a torcida do Pinheiros na questão da fusão, trouxe muita gente que, inclusive, estava afastado do estádio, até torcedor, gente que torcia para o Ferroviário, para o Britânia, e parou de torcer, voltou a torcer para o Paraná, porque o time dava resposta em campo, ganhou títulos em sequência, né? Enchia estádio, disputou a primeira divisão por muitos anos com o estádio cheio, né? Chegou a disputar Libertadores, só que de uns anos para cá isso vem definhando. O que está acontecendo? Já no estado do Paraná hoje está complicado, né? Ainda tem, lógico, a torcida do Paraná pode até discordar do que a gente fala. Considera-se um time grande? Eu ainda considero. Estou falando em termos regionais, tá? Mas se não tomar jeito, daqui uns anos infelizmente, nós não vamos ter esse conceito aqui mais. Eu já acho que está um nível abaixo do Curitiba e do Atlético pelos últimos anos, né? Mas a situação que se apresenta hoje de desorganização, e aí vai tudo na contramão do que a gente falou. Na medida em que para você ser considerado grande, você tem que ter várias situações que te levam a isso, muitas situações podem te jogar para baixo. E é isso que o Paraná Clube tem feito. Então, em termos regionais, hoje, já dá para dizer que está quase deixando de ser um time grande. Até porque o Operário, né, cresceu muito nos últimos anos. O Londrina deu uma ascensão e agora já está, né, aqui dentro do Paraná, né? Então, eu acredito que o Paraná não perdeu só espaço para os dois da capital, como mas eu te digo assim, Peter, não chega a ser tanto assim. Os times do interior ainda, eu acho que tem que galgar alguns degraus ainda para pensar em ser um time grande. Sim, o Paraná não chegaram na primeira ainda. O Paraná teve lá em cima, né? Teve tudo isso na mão, né? Torcida, estádios, patrimônio, dinheiro e títulos, né? Exatamente. Eu lembro muito bem. Em termos regionais, era um time... Mas né? eu coloco assim que dessa parte aqui do tema de que perde, vamos colocar aqui um outro time lá do Nordeste, eu acho que é o Santa Cruz, que ele está na mesma situação que o Paraná nesse ano. Estava na terceira, caiu para a quarta divisão, mas eu considero o Santa Cruz um time grande. Mesmo ele passando, faz anos que ele não está na mídia, mas só a força da torcida que ele tem, o nome que ele tem ainda, é difícil, só se acabar o time, que eu acho que não vai acontecer. Então, eu não acho eu acho que não perde, o time não perde a grandeza por isso. Talvez passe por um mau momento, o outro, se fosse colocar numa escala, por isso que existe um ranking lá, né? Mas ele não chega a perder. O time que foi grande uma vez, eu acho que ele não perde a grandeza. Ele pode baixar um nível, chegar no menor ali de um ranking que tem atual, mas ele não perde, né? Tem a questão também da marca internacional, né? Assim, ser conhecido fora do país, por exemplo, aqui é um critério para vocês, para mostrar que você é grande? Tipo, vamos dizer, a gente vai para a Argentina, não sei se conhecem aqui o Santa Cruz, vamos dar um exemplo, o Paraná, o Curitiba, mas a gente conhece bastante lá da Argentina, principalmente, os times de fora, de outros ali, o do Paraguai, o Olímpia, é um time conhecido aqui para fora. Isso também faz uma diferença para o time ser considerado grande, ser conhecido fora do país, às vezes até fora do continente aqui? Olha, eu acredito que pese essa situação do conhecimento internacional. Não tem como comparar. Vamos supor, você chega no Japão, Corinthians e Flamengo. Hoje mesmo passou uma reportagem de uma menina russa que é torcedora fanática do Palmeiras. Lá na Rússia, lá da Rússia, e torce para o Palmeiras. Diz que ela viu um videozinho de uma menininha jogando bola, fazendo embaixadinha com a camisa do Palmeiras, ela se tornou. Então, assim, essa visibilidade, eu acho que já é uma consequência dessa tradição somada à história do time aqui no Brasil, que vai passando fronteiras.
campanhas de marketing, muitas vezes o Flamengo, muitas vezes a Umbro, a Nike, ela vende, né, tem interesse em vender a marca, como o Gessé falou. Então, muitas vezes, quem que às vezes vai lá para a Argentina e não vai conhecer o bairro onde fica o estádio do Boca Juniors. Muitas vezes vem pessoas aqui para Curitiba conhecer o estádio, mas essa questão, assim, eu penso que tem esse peso, sim, desse reconhecimento internacional, tá? A gente tem notado isso nos últimos anos aqui no Brasil, né? Como o Peter falou, a pessoa não tem brasileiro que não goste de futebol que vá a Buenos Aires que não queira conhecer a Bombonera. Não tem, né? Todo mundo que gosta de futebol e vai visitar Buenos Aires quer conhecer a Bombonera. Não se fala nem no estádio do River, porque a mística da Bombonera tem aquilo. Na minha sorte, você vai para um país da Europa, você vai querer conhecer o estádio do Barcelona, do Real, do Inter, do Milan, da Juve, né? E por aí vai. E lá na Europa e na Argentina, eles sabem usar muito bem esse conceito. Tem aquelas visitas que você faz um tour pelo museu. E isso não tinha no Brasil há uns anos atrás. De uns anos para cá, começou a ser adotado pelos clubes. Então, os clubes mais organizados hoje têm essa situação. O Corinthians tem, né? O Flamengo, embora não tenha estádio próprio, tem. Você pode ir lá visitar a sede onde o Flamengo treina, o museu, né? O São Paulo já fazia isso há muito tempo, no Morumbi. O Palmeiras tem feito. O Santos nem se fala, até porque acho que é o museu mais rico de um clube brasileiro é o do Santos, né? Indiscutível. Verdade, E assim, o que eles têm adotado, por exemplo, o Flamengo tem apostado muito nessa questão da marca, né? Tem até se falado em criar uma filial, acho que, se não me engano, nós estávamos até conversando esses dias, né, José? Acho que, não lembro se é na Espanha, Portugal, uma coisa assim, né? O Corinthians, quando o Ronaldo veio para cá, mudou a mentalidade do time. O Corinthians passou a apostar nisso lá fora, na marca lá fora, trouxe inúmeros atores mundiais, até do Wolverine lá, veio fazer uma visita no Museu do Corinthians, no estádio. Então, assim, os clubes brasileiros estão aprendendo a lidar com isso, porque o marketing, hoje em dia, é o que faz também o clube ser grande. E outro tema também... Pode falar, Pedro. Só complementando ali, se eu não me engano, em 2008, eu tive em Santos e conheci a Vila Belmiro, e eles tinham toda uma infraestrutura lá para você visitar o estádio, visitar a situação ali dava até para entrar no gramado, enfim, era já daquela época já se tinha isso, né? O Santos, pelo menos, né? Mas aqui em Curitiba também tinha, né? Não sei se por causa da pandemia agora mudou, mas eu lembro que o Curitiba e o Atlético tinha essa opção de fazer visitas também do estádio. É um negócio bem legal de fazer. Tem no CT do Caju e na Arena tem o City Tour lá, né? Mas aqui, voltando, que outra situação que colocam como considerar o time grande é fornecer jogadores para a seleção, né? Acho que aqui no Brasil está cada vez mais difícil esse tema, porque se for ver os jogadores que são convocados aqui para nossa seleção, a maioria é de fora. Já faz anos isso, né? É um critério que colocam, já teve para trás, mas que para a atualidade o critério é menor. Eu acho o seguinte, Gessé, isso para mim, na minha opinião, valeu até 2002. Foi a última Copa em que o Brasil teve mais atletas daqui do que os de fora convocados. De 2006 para frente, o número mudou, hoje é mais internacional do que os nacionais, né? Mas tudo leva a uma situação de trabalho de base, né? A própria politicagem que tem lá na CBF é complicado, porque às vezes você não vê destaque de times um pouco menos falados, embora sejam bons jogadores, bons valores, serem convocados para os times de base, né? Você pega uma convocação da seleção principal, hoje em dia é quase todo mundo internacional, mas se você pegar as seleções de base, você vai ver ali muito jogador do Flamengo, muito jogador do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Dificilmente você vai ver um jogador do Nordeste,
né? Dificilmente você vê jogador, às vezes até que o Atlético ainda tem contribuído para algumas convocações aí. O Coritiba também, acho que nos últimos anos. Mas é muito raro, você não vê isso, muito em função da politicagem. É Quem que os tem clubes muito também estão acesso lá acaba perdendo, facilitando a perdendo vida. muito cedo o jogador também, né? O jogador está saindo cada Exatamente, vez mais Gessé. cedo daqui. Complementando ali a ideia do Gessé e do Fassolini, o que acontece? É uma somatória, né? Os times não têm o poder aquisitivo para conseguir manter jogadores que se destacam, né? Que infelizmente não tem, a Europa vem e leva mesmo, e também até por questão de contratos, né? Hoje em dia, os jogadores que têm X horas jogando, eles têm umas premiações, então, é como o Fassolini falou, hoje não tem muito como se levar isso em consideração, porque primeiro os jogadores saem muito cedo, e chegam lá, não tem como competir, a visibilidade de uma liga europeia, às vezes, é bem maior do que um campeonato brasileiro, isso acaba proporcionando que hoje a seleção tenha mais jogadores de fora do que daqui, até mesmo patrocínios, né, como uma Nike, tudo vai contribuindo para compor essa seleção, né? Então eu também concordo com o Fassolini ali, que hoje não seria mais um parâmetro, né, para definição de time grande, né? O tema mais atual, a rede social está influenciando para colocar o clube grande ou não? Né? Tem muito destaque lá, o Flamengo, eu estava vendo uma entrevista do diretor de marketing lá do Flamengo, que era que ele focou em mídias sociais lá e para aumentar. Será que a mídia aumenta o clube ser grande ou não? O que vocês acham? Eu acho que é uma consequência a rede social, entendeu? De tudo isso aí que a gente falou, né? Lembremos que no Brasil ainda muitas pessoas não têm acesso à internet. A gente pega por a gente aqui, né? Mas se for olhar mais para os rincões do país, aí você não vê acesso à internet. E nem por isso a pessoa vai deixar de torcer para um time, né? Geralmente a gente vê esse fenômeno aí na região norte e nordeste do Brasil, né? E por incrível que pareça, eles torcem para os times da região sudeste, em sua maioria, né? É Flamengo, é Vasco, é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, não fica diferente disso. Lógico que a questão do trabalho, o marketing, mais uma vez falando do marketing, que aí eu pego essa questão da rede social, ajuda, né? Principalmente para quem está antenado. Mas lembremos que ela não pode ser só esse fator para você contar, porque ainda no Brasil a questão social ainda acaba influenciando na situação do acesso às redes sociais. Para a rede social, eu acho difícil, antes de que a rede consiga influenciar tanto para criar um torcedor de um clube. Eu acho ainda Não, na minha opinião, não. Não vejo seja impossível, porque eu não acho nada impossível, mas hoje é muito difícil imaginar que você ia criar uma força de um time só pela rede social, né? Daí, Pix, A gente vê no Brasil, acho que só para não te cortar, mas a gente cortando, para não perder o fio da meada ali. Eu acho que no Brasil a gente convive muito assim, a paixão clubística vem muito de pai para filho, né? Então, assim, você torce para o time que o teu pai, ou teu avô, ou um tio teu torcia. Geralmente é nessa linha ali que vem a tua vontade de torcer para um time, né? Essa questão de uma rede social cumprir esse papel, só se a criança não tiver ninguém que goste de futebol perto dela e só ela gostar, entendeu? Acho que aí sim poderia, como você falou, a gente nunca pode duvidar de nada, mas eu acho que no Brasil ainda a influência é muito relacionada à família. Exato. Então eu vou trazer um ponto polêmico, então. O que acontece? Eu sou de uma geração que eu aprendi, na verdade, a torcer exatamente pelo esse ponto que o Fassolini falou. Meu avô, meu padrinho, meu pai são atleticanos. Aí o que acontece? Você acaba, né, tendo um certo caminho ali.
Porém, o que que acontece? Deixa eu voltar lá no passado. Por que que os times do Rio e São Paulo têm torcidas lá no interior do Paraná, Santa Catarina, são fortes? Porque antigamente, o que acontece? Para eu acompanhar um joguinho do Atlético, radinho, meu amigo, ó, estava no radinho. Eu não via, eu fui ver o Atlético na televisão já no final dos anos 90. Já quase 2000 ali que eu comecei a ver o Atlético na televisão. E eu acredito que isso tenha peso sim para o torcedor, porque o meu avô muitas vezes era vascaíno, meus primos são vascaínos, por quê? Porque no litoral de Santa Catarina, ligava a TV, né, a mídia estava passando lá, Vasco, só eixo Rio-São Paulo. Então, eu acredito que a mídia social, com o tempo, vai proporcionar a essas pessoas que às vezes não têm um time para torcer, vai dar oportunidade para times que investirem nesse marketing angariar torcedores. Um exemplo é eu nem imaginava, conversando com um e com outro, eu descobri, né, que estava tendo um campeonato, ia ter um campeonato brasileiro de futebol de areia, né, que daí já muda, é futebol, mas muda a categoria, de um time ali da Enseada de São Francisco do Sul. O que que aconteceu? Eles se juntaram com o JEC, né, e foram agora, semana passada, disputar o brasileiro. E eu acompanhei tudo do time, o Campeonato Brasileiro, que teve tudo pela internet. Então, eu acredito que hoje possa não influenciar, mas futuramente isso vai angariar, vai plantando aquela sementinha e lá na frente vai ter muitos torcedores que, inclusive, torcedores que gostam de torcer para times da Europa, muitas vezes começaram tendo acesso para a internet também, entendeu? Então é um canal que vai ser explorado e muito, e pode, eu acredito que futuramente, hoje pode não ser muito, mas futuramente vai angariar, vai ajudar muita torcida, até ter essa torcida fora também, né? Você falou que era um tema, você falou que era um tema polêmico, eu te digo justamente por isso. Esse exemplo que você deu é porque, assim, não tinha-se acesso à televisão antigamente, Exatamente. né? Hoje, todos os times, você assiste jogos da Série A, B, C e D no Brasil, entendeu? Então, eu acho que, assim, o acesso hoje aos clubes é mais fácil. Eu não digo que a rede as redes sociais vão cumprir o mesmo papel que a TV cumpriu nos anos 80, nos 70, lógico, esse fenômeno nós vamos ver daqui a alguns anos. Mas é muito mais fácil uma pessoa ter uma televisão em casa do que ter acesso à internet. Só que aí que eu entro, né? E os jogos que são passados na TV aberta, que essas pessoas têm acesso, né? Então, vai influenciando, querendo ou não, que o tempo vai influenciando, né? Igual a CBF parece que tem o Brasileirão, ela vende para o mundo inteiro. Tem pessoas que estão lá na Alemanha, Japão, compraram o pacote do Brasileirão por intermédio da CBF e vem em jogo. É um meio de divulgação. O próprio Premier facilita isso também. Você pode assinar lá fora, né? Sim. Mas o último tema aqui dessa do grande, que já estamos quase esgotando o nosso tempo aqui, é isso que eu ia colocar aqui, a questão das fronteiras, né? Esse que o Peter comentou, que muito pessoal torce para o Flamengo, porque era o time que mais aparecia para lá, mas o que acontece é o contrário hoje, né? As crianças às vezes torcem para o Barcelona, para o Real Madrid, para o Bayern, para o Paris Saint-Germain, que nem tem tanta tradição, e não torce para um time daqui. Essa grandeza dos clubes aqui é um desafio para os nossos clubes aqui do Brasil de passar. Tem muitos que conseguiram passar estados, passar cidades, passar estados. Agora, para mostrar a grandeza mesmo, ele vai ter que chegar um clube para fora lá para a Europa, vai começar a ter. Então, meio que nesse ponto, acho que os clubes assim daqui vão perder. Nesse sentido, que o cara que torce, que não é aquele torcedor que vai no estádio, que acompanha o clube, que tem a vivência, ele não vai torcer para o Flamengo, que ele mora lá sei lá, vamos dizer, no Nordeste, torce para o Flamengo, ele vai torcer para o Barcelona, porque o perfil dele é torcer para o outro para lá. Essa questão da fronteira também pode mudar, ou não, né? Conseguir o time daqui sair forte e ficar forte para lá, vai ser interessante também se acontecesse. Eu te diria assim, Gessé, as pesquisas mesmo que são feitas de torcida aqui no Brasil mostram que, por incrível que pareça, o maior número de pessoas é que não torce para time nenhum, mesmo quem assista futebol, né? Se for pegar as pesquisas, lá vai estar lá Flamengo,
20%, Corinthians 16%, Palmeiras 8 ou 9%, e por aí vai. Mas se você for ver lá, vai ter lá 20 e poucos por cento que não torce para nenhum time, né? É nessa situação que acaba pegando, às vezes a própria criança não é influenciada, e volta ao que a gente falou agora há pouco, e o acesso. Hoje é mais fácil você assistir um jogo de fora do que, às vezes, um jogo daqui, né? Os jogos, antigamente, eu lembro que nos anos 80, só tinha um campeonato internacional que passava para o Brasil, que era o campeonato italiano. Passava todo domingo na Bandeirantes, às 11 da manhã, né? Depois disso, com a globalização do futebol, não. Hoje tem as TVs abertas mesmo, passa a Bandeirantes, passa, acho que até o campeonato russo, se não me engano. Tá passando, né? Tá passando, né? Campeonato alemão e tal. Então, assim, o acesso hoje é muito mais fácil. E aí vai aquilo que a gente falou, o time começa a jogar muito, somente os grandes times da Europa, que são os que mais têm jogos transmitidos. Começa a jogar, começa a ganhar, a criança vai gostando e vai torcendo, né? Outro fator que eu acho que faz influência nisso é que hoje muitos jovens ou crianças mesmo, eles não torcem para o time, eles torcem para um jogador especificamente, né? Então, eu gosto do Messi, eu gosto do Cristiano Ronaldo, eu gosto do Neymar. Então, a gente estava falando do PSG. A geração hoje agora é PSG por causa do Neymar e do Messi. Ele virou a casaca, ele torceu para o Exatamente. Barcelona, agora torce para o o Barcelona era o suprassumo lá, hoje já não é mais, hoje é o PSG. Como o Real Madrid foi por muito tempo por causa do Cristiano Ronaldo, hoje já começa a pensar no Manchester United. Mas é por aí, é muito da influência daquele jogador especificamente, né? A criança vira fã daquele atleta e acaba torcendo pro time que ele joga. Eu acredito que o Atlético Mineiro foi feliz nessas associações que fez com o Hulk também, quando trouxe muita criança, hoje torce pro Galo lá por causa da figura do Hulk no time, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos quase chegando no final aqui. Quero agradecer a presença de vocês aqui sempre. Discutimos, não chegamos a nenhuma decisão final, quem que é o maior. A única coisa que a gente concordou... Tinha que ser uma série daí, Gessé, para nós pontuar ali, cada programa um tema, daí a gente fazer no final uma média ponderada e ver quem que é o grande. Nós vamos fazer 27 programas de maior para ver qual que é o maior de cada estado. Daí acho que nós vamos concordar. Não sei. Então é isso aí, obrigado pela participação de vocês. Então, pessoal, se está gostando do nosso canal aqui, participa, faz o comentário, dá o like, se inscreve. Vamos fazer divulgar para a gente e vamos levar o time grande, deixar o canal ficar como todos os times grandes aí. Obrigado aí. Aí deixem no comentário aí quem que vocês acham que é time grande, quem que é o time grande para vocês aí, né? Esse aí vai dar polêmica também. E por que também, né? É grande porque está o time. Justifica. Não fala só porque você torce, justifica a sua resposta. Se tiver 10 comentários, nós três, cada um vai falar o seu daí também. Combinado? Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.